para frente, eu mudo o meridiano da imagem, mas essa mudança espacial vai trazer uma interpretação dessa informação visual de uma forma diferente. Essa interpretação pode me trazer uma interpretação melhor e, portanto, eu diminuo meus sintomas, ou ao contrário, pode me causar mais sintomas porque essa interpretação está dificultando as minhas habilidades visuais. E entender isso desde essa perspectiva faz toda a diferença na hora de prescrever o óculos. Porque eu não estou prescrevendo óculos para você enxergar uma letrinha a 6 metros de distância mais nítida. Essa é uma informação, obviamente, relevante, que a gente leva em consideração. Mas não é só isso. Mas não é só isso. E para mim não é o mais importante, sinceramente. Para mim, o mais importante, eu digo para quem estiver entendendo e quiser entender um pouco mais, para mim o mais importante é a capacidade de visão binocular. A gente chama tecnicamente de estereopsia. Capacidade do meu cérebro de calcular o espaço em profundidade. Porque essa é a resposta máxima do meu sistema visual a nível neurológico, em termos de capacidade visual. Cara, é justamente o meu problema. Exatamente, onde você tem mais dificuldade. Mas é que aí o que eu acontece? jogava hóquei naquela época, hóquei sobre grama, e era muito louco, porque brigaram comigo até uma vez num campeonato que eu não cheguei na bola. Cara, pra mim a bola tava muito num lugar que ela não tava. Então, e eu errava direto, assim, como é que eu tô errando a bola? Eu sei jogar isso. E era muito doido. E quando eu vim aqui, foi bem no ano, eu tava saindo já, mas foi bem no ano que eu jogava ainda, eu não conseguia jogar de óculos, mas eu vi que ali tava o meu problema. Eu realmente não calculava direito onde ia chegar a bola. A gente entende muitas vezes que o problema numa atividade física é a resposta motora. Por quê? Porque é o que a gente observa. Tá sujo, por isso que eu É o que a gente observa. Mas muitas vezes, principalmente nos esportes com bola, o problema está na planificação motora. E essa planificação motora depende do cálculo visual. Eu só vou ter uma resposta motora adequada a partir do momento em que o cálculo visual for preciso, aquilo que eu acho que está naquele lugar realmente está no lugar que eu estou achando, para que o meu cálculo motor seja o cálculo motor preciso. Nossa, e assim, das crianças mesmo, de vai chutar a bola e erra a bola. Sim. Pode ser isso, ninguém Olha, a percebe. grande maioria das crianças que chegam aqui com dificuldades visuais, e falam de dificuldades visuais até severas, como por exemplo estrabismos, ambliopias, onde tem um problema evidente de falta de capacidade visual. Estrabismo é quando os olhos... Estrabismo é quando os olhos, o famoso olho vesgo, quando o olho desvia ou para dentro ou para fora. E a ambliopia é o que a gente chama de olho preguiçoso, é quando um olho, você coloca o melhor grau e ele não enxerga. Você pode colocar a melhor graduação e ele não tem uma resposta de acuidade visual satisfatória, que é um problema de bloqueio neurológico. Mas enfim, são casos que afetam significativamente a função visual, mas são crianças que normalmente têm uma dificuldade na execução motora, não gostam de educação física, na hora do futebol são últimos a ser escolhidos, entende? Por quê? Porque a função visual está relacionada diretamente com a minha habilidade motora. De fato, a criança, quando está se desenvolvendo lá no início da vida, ela vai aprendendo a controlar o sistema visual, a interpretar a informação visual e a controlar o sistema motor, a ter uma resposta motora mais complexa. E isso é paralelo. Quanto melhor eu interpreto a visão, melhor é a minha resposta motora. Até eu conseguir ter a pinça para poder escrever, para poder desenhar e eu ter uma resposta motora para jogar hockey ou fazer qualquer atividade manual. Tá, das crianças que eu adoro esse tema, porque pra gente ter isso, a gente precisa ter pais que tenham mais conhecimento. Sem dúvida nenhuma, eu concordo contigo, eu acho que o acesso à informação é muito importante. É conhecimento, acesso à informação e percepção. Mas a percepção precisa ter o conhecimento para você conseguir perceber, senão, porque muitas vezes você pensa, mas eu fiz o melhor que eu pude, ou eu fui atrás daquilo que eu achava que devia. Acontece muitas vezes, entende? Tá o exemplo, sua mãe desde os 8 anos levou e foi buscando aquilo, e era uma pessoa informada, e continua sendo e buscando informação, entende? Então, exato, e nunca desiste da informação. Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo que o meu papel aqui é muito isso, sabe? Eu tento disseminar informação, tanto para os meus colegas, para os optometristas, trazendo uma visão diferente, com uma bagagem diferente daquilo que eles estão habituados a conhecer na perspectiva do trabalho mesmo, da prescrição do óculos, mas também para a população em geral, para os professores poderem identificar essas dificuldades na escola. Tem muitas crianças que não precisam de óculos porque enxergam 100%, mas têm problemas visuais que não interferem na leitura. E aí o que acontece? A gente faz uma avaliação convencional e o oftalmologista vai dizer, não precisa de óculos, porque realmente não precisa. Mas o que acontece? Não desenvolveu as habilidades visuais de maneira adequada. E aí que entra a optometria. E aí a optometria, principalmente a optometria do desenvolvimento, trabalhando em cima das habilidades visuais, com processos terapêuticos, com um trabalho já de desenvolvimento da função visual, a gente consegue ajudar essa criança, por exemplo, que antes poderia ter um diagnóstico de dislexia, que não era disléxica, a conseguir ler melhor.
E isso não significa que não existam os disléxicos. Claro que sim. O problema é que tem uma quantidade de gente que não é disléxica sendo diagnosticada como disléxica. E nem déficit de atenção. Uma quantidade da nossa geração, da nossa geração que foi diagnosticada prematuramente como déficit de atenção e na verdade só precisava enxergar melhor. Porque não conseguia parar e ter foco. Claro, não foca! Como é que vai focar na leitura ou no estudo se as palavras se embrenham ali? É muito doido. É isso mesmo. E é um problema de função, não é um problema ocular, entende? Sim. É isso que é muito importante, porque quando a gente faz uma avaliação convencional, se analisa, se volta o olhar muito para a questão física, fisiológica do olho. E o que eu estou trazendo para ti agora, exato, o órgão mesmo. E o que eu estou te trazendo agora, não, a gente tem que analisar a perspectiva da função através das áreas neurológicas responsáveis por aquelas habilidades visuais. E é como a gente falou em off aqui sobre a questão de estar tudo interligado e a gente vê tantas especializações que cuidam de uma coisa e de outra, que na verdade, mesmo que trabalhem em especializações, elas precisam conversar. Né? Tem que ter uma estrutura da saúde, uma estrutura pública de saúde em que faça primeiro uma análise global para depois ir determinando quais são as análises específicas. Eu vejo que hoje acontece muito ao contrário. Eu já vou naquele que é específico do problema e muitas vezes aquele sintoma que está sendo tratado é só o sintoma, tem que buscar a causa. A raiz do problema é outra história. Exatamente. Pra gente ir encerrando, porque a gente falou, eu queria que visão infância, eu acho que tem tudo a ver com vocês, tem a ver com a minha história também, então, e eu acho que é um recado muito importante para dar pro pessoal também. Seria interessante para quem já tá grande, que cuidados as pessoas podem ter porque vir aqui ou ir em qualquer médico e fazer um óculos é uma parte do processo. Tem a questão comportamental de dia a dia, que a gente até comentou sobre o estudo e tal. O que tu indica? Tem várias coisas. No geral. Eu falo pro geral e falo tanto para crianças quanto para adultos, tá? Algumas coisas muito importantes. Primeiro, a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de horas de exposição aos eletrônicos. A Academia Americana de Pediatria fala que dos 0 aos 2 anos a gente não deveria expor os bebês aos eletrônicos, a nenhum tipo de eletrônico. De 0 a 2. Então, não pega... Ai, desculpa, vou ter que extravasar. Não é pega o telefone, ó, e vai... É que é uma distração pro pai. Acontece, eu já várias vezes vou nos restaurantes e vejo bebezinhos de 6, 7 meses com o tablet pendurado no bebê conforto ali, entende? Então, eu até entendo que em determinadas circunstâncias e situações pontuais, usar o eletrônico como uma ferramenta, ele pode ser válido e não vai ser prejudicial. O que acontece é que ele virou uma ferramenta constante de uso de, eu deixo a criança ali e eu posso fazer outra coisa. E na verdade, eu não cresci com um telefone. Ninguém da sua geração pra trás cresceu com... Sabe que eu falei que eu sou de outra geração do que ele? Agora ficou sacanagem. Mas eu acho que até os pais também não cresceram com um telefone. Não. Mas também, não sei. A gente poderia falar de várias coisas, mas o que acontece? Mas, enfim. Antigamente, os núcleos familiares eram muito maiores. As crianças cresciam com outras crianças, tinham mais possibilidades de brincadeiras. Isso é na rua, exato, a interação social era muito maior. Hoje os núcleos familiares são muito pequenos. Normalmente você vai numa casa, hoje é o pai, uma mãe e um filho, uma pai, uma mãe e 2 filhos, e aí tem uma pessoa que eventualmente vem ajudar a família com a limpeza, mas que constantemente são os dois, moram longe dos avós, então acaba que a sobrecarga de trabalho, as horas de trabalho que tem que fazer, dificultam em certos aspectos ter o tempo necessário para destinar que a criança precisa. Mas a gente tem que ser consciente, a partir do momento que a gente decide ter filho, é nossa responsabilidade cuidar, ter tempo e se organizar para ter tempo, porque a criança não precisa de celular, a criança precisa de tempo, do teu tempo. Dos pais. Óbvio, do tempo dos pais, do tempo dos avós, precisa das pessoas. Então, de 0 a 2 anos, nada de celular. Dos 2 aos 8, no máximo, 1h30 por dia, dividindo esse período em períodos de 20, 30 minutos, sabe? E espaçando um pouco mais as sessões. Porque, senão, a gente está criando aquele sistema estático que eu estava te falando, de ficar na tela plana o tempo todo. Sempre que possível, escolher entre celular, tablet, computador ou televisão, escolher a tela mais longe. Hoje é muito hábito, a criança está sentada no sofá com o celular na mão e a televisão desligada. Já que você está dando o celular para ela, e para ela assistir um vídeo no YouTube, coloca o YouTube na televisão. Toda a televisão hoje é smart, você vai lá e bota o YouTube. O que acontece é que aqui a criança pode ir trocando com muito mais facilidade do que na televisão, porque tem que pegar o controle remoto, tem que trocar. Mas já vai trabalhando outras partes, até para a própria... mas assim, não é o ideal, mas assim, pelo menos já está olhando uma tela mais distante, eu já não estou mantendo o sistema visual completamente bloqueado para perto, entende? E manter essa mesma regra, somando todos os eletrônicos 1h30 por dia. Legal, isso de 2 a 8? De 2 a 8. A partir dos 11 a gente pode ser um pouco mais flexível, porque neurologicamente o sistema visual já está muito mais estruturado. Sim, então, que eu consiga, exatamente, a base já foi estruturada em cima
de momentos de mais movimento, de menos tela, porque foi controlado esses aspectos. Para os adultos e para as crianças também é muito importante controlar a distância. Eu sempre digo, existe uma tecnologia chamada distância de Harman, que é do punho fechado até o cotovelo. Então, isso. Daqui para trás, a incidência de estresse no sistema visual é muito menor do que daqui para frente. Então, exatamente. Você pode fazer um exemplo claro, que quando você está fazendo aqui, os teus olhos fazem muito mais força. Olha, por exemplo, nos meus olhos aqui, ó, aqui e aqui. Existe uma mudança muito maior da convergência dos olhos. Isso acaba acontecendo basicamente pelo ponto focal, pela distância que eu estou fazendo. Então, uma criança de 3, 4 anos tem um ponto focal, uma distância de trabalho menor do que a de um adulto. Vai ter essa distância dela é menor, porque o braço é menor, o corpo é menor e o sistema visual é mais flexível. Por isso que a gente usa uma distância que é variável em função da idade. Um adulto vai ter uma distância de trabalho muito maior. Mas respeitar isso, principalmente hoje a gente vê muito adolescente e adulto jovem com o celular colado aqui na frente para mandar mensagem. Isso gera um estresse muito grande no sistema visual e é hábito. Se eu gero o hábito de trabalhar com ele um pouco mais longe, com o tempo eu já faço isso de forma automática. Por último, eu estava falando da distância, né, das horas de uso, dessas pausas que a gente comentou e que você falou antes. É importante, durante o processo de leitura, uso do celular ou qualquer atividade de perto constante, a cada 15, 20 minutos, parar um pouquinho, olhar para longe, relaxar, de repente tomar uma água, dar uma volta, para dar essa flexibilidade ao sistema de foco, para que a gente possa ter um sistema visual mais flexível. Sim. E aí você vai conseguir ter um rendimento muito maior. Basicamente, tendo esses cuidados, a gente consegue evitar muitos sintomas. E no caso de necessidade de trabalhar muitas horas de visão de perto, que é o que acontece hoje com quem trabalha no computador ou está no celular o dia todo, pelo menos demora mais tempo para que os sintomas se manifestem, consegue ter um rendimento de trabalho um pouco melhor. E obviamente, se o sintoma continuar persistindo, procurar um profissional que possa auxiliar, de repente com óculos para melhorar o rendimento, alguns exercícios específicos para melhorar as habilidades visuais, aí sim já precisa de um profissional para poder guiar esses aspectos. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, porque é uma coisa bem curiosidade minha, na real. Tá bom. A história do olho claro, tem sentido a gente ter mais fotossensível ou não tem nada a ver? Então, durante muito tempo se pensava, e ainda tem muita gente que defende a teoria de que o olho mais claro ele tem mais fotossensibilidade, ele é mais sensível à luz. Basicamente fazendo uma relação ao uso a ter o olho claro com a ter a pele mais clara, e a pele ser mais sensível ao sol. Tá. Mas na verdade essa sensibilidade à luz solar, em geral, ela não está muito relacionada com a cor dos olhos nem com a cor da pele. Tem muitas pessoas negras que têm muita sensibilidade à luz, que acabam inclusive se queimando na pele mais do que a gente. Apenas não aparenta. E tem muita gente também com os olhos bem escuros que tem muita fotossensibilidade. Então hoje não se sustenta mais a teoria de que o fato de ter olho claro é a razão pela qual se tem a fotossensibilidade. Também se mudou a terminologia. Antigamente se falava muito em fotofobia, se chamava fotofobia como se você tivesse aversão à luz. Hoje a gente fala em fotossensibilidade, porque é justamente essa aversão à luz um pouco mais intensa. Eu acho, e na minha opinião, está muito mais relacionado ao desenvolvimento dessas habilidades visuais, propriamente dito, ou seja, como o meu cérebro está aprendendo a lidar com as minhas duas câmeras e como que ele está processando essa informação, e a partir do momento em que essa informação já não consegue ser processada na sua plenitude, é onde vem a sintomatologia. E para mim a fotossensibilidade é mais um sintoma. Como pode ser a dor de cabeça, como pode ser o olho vermelho, como pode ser coceira no olho. A fotossensibilidade é um sintoma de que o sistema visual está sobrecarregado, realizando aquela função, e ele precisa ou aprender, ou precisa de ajuda, ou precisa realmente parar de fazer aquela atividade naquele momento, porque ele não está conseguindo ter a resposta adequada para aquela circunstância. É de novo o teu corpo está falando e está pedindo. Exato. Esse sentido não precisa ter todo o conhecimento do mundo. É tu perceber que tem algo diferente em ti, ou no teu filho, qualquer pessoa, no teu irmão, né? Alguém que está do teu lado, assim, tem algo diferente. Tu tá bem, o que é? Tô assim, pô, vai dar uma olhada. Sabe? Eu acho que é aí que mora o trajeto de realmente fazer uma mudança e melhorar a visão. E não precisa ter o conhecimento todo. Não, passa pela consciência, você ser consciente das coisas que acontecem. E se perceber com mais carinho também. Mais uma das curiosidades que eu trouxe pra mim mesmo, que eu achei muito legal, que tu já me falou, mas acho que é legal pra eles. Eu cheguei aqui, quando eu fiz essa última consulta, avaliação, muito decidida de fazer as duas lentes dos dois óculos, um pra perto e um pra longe,
com uma proteção de UVA e UVB. Não, com o filtro azul, com o Blue filtro, Filter. Isso, Blue Filter. O Blue Filter, as lentes de filtro de luz azul. Que daí ele protege mais o olho, que não vem aquela luz, por exemplo, até a luz do telefone vem com essa luz azul e não vai entrar... Você pode pegar no modo noite, que daí fica mais amarelado. E aí eu trouxe essa questão pra ele, porque eu fiquei um pouco na dúvida, faço os dois? E daí tu me deu uma explicação maravilhosa. Gostaria que tu desse a explicação pra ele. Vamos explicar. Hoje está muito de moda e assim a gente vai nas óticas para fazer os óculos e eles praticamente em todas as lentes acabam colocando a lente do filtro da luz azul, né? Do espectro azul da luz, vamos chamar assim. Que realmente não passa. A gente fez o teste lá e não passa a luz. Eu vi na prática. Sim, exatamente. O que acontece? Hoje tem muitas fábricas e muitas indústrias de ótica que eles analisam e eles assumem que esse filtro da luz azul deixa passar alguma parte do espectro azul da luz e, portanto, ele poderia ser usado o dia todo. Mas o que acontece? A gente, durante o dia, está exposto e deveria estar exposto à luz natural. E a luz natural do Sol tem o espectro da luz natural do Sol, que é o que a gente conhece, é o espectro de luz que a gente tem. Desse espectro de luz tem o espectro de luz visível, que é o que a gente percebe com os nossos olhos. Mas tem o espectro da luz que a gente processa também e que não é interpretado como visão. Tem o que a gente chama de ultravioleta e o infravermelho, tudo que vai para baixo do violeta que a gente enxerga e tudo que vai para cima do vermelho que a gente enxerga. Então esse é o espectro que a gente enxerga e tem o espectro que a gente não enxerga. O que acontece? Hoje, devido ao uso das luzes de LED, a gente está tendo uma exposição muito maior às frequências da luz azul. São as frequências de cores frias, que se chama. E isso está muito relacionado com a regulação do nosso metabolismo, aquilo que a gente falava, da produção da melatonina para o sono, dos ritmos circadianos e tudo que envolve a nossa parte biológica. O que é ritmo circadiano? Ritmos circadianos são os ritmos que o nosso corpo tem durante o dia. São todos os processos biológicos que acontecem no nosso corpo relacionados com o turno do dia, de produtividade, de fome, enfim, das necessidades fisiológicas. É o processo biológico que acontece de forma involuntária dentro de um ciclo diário. Chama-se ritmo circadiano, é o nome técnico desse processo metabólico e neurológico. A luz, como o som, como as vibrações, como a comida, influenciam no nosso ritmo circadiano. Entende? Ou seja, são os fatores ambientais que influenciam na nossa vida diária. E aí, filtrar a luz azul, a intenção das lentes de filtrar a luz azul é justamente que você, durante o período da noite, quando está exposto a muita luz artificial, não tenha uma incidência maior do que teria com a luz natural. Só que o que acontece? Se eu uso esse óculos constantemente com o filtro de luz azul, eu também não vou estar recebendo essa luz durante os períodos que eu deveria estar recebendo a luz azul. Ou pelo menos em níveis parecidos ao que eu receberia com a luz natural. E seria em que momento isso? Durante o dia. Vamos supor alguns milhares de anos atrás, se você fosse comer, você teria que ou colher, ou caçar, ou pegar uma árvore. Isso seria num ambiente externo com a luz diária. Você não faria isso durante a noite, entende? Nesse momento você estaria recebendo essa luz azul porque é parte desse processo dos ritmos circadianos. Então o que acontece? Eu uso essa lente constantemente, eu vou estar filtrando essa luz azul, que em determinados momentos receber é importante para o nosso metabolismo também. Então eu te aconselhei, e aconselho a todo mundo, se possível, os óculos são usados para você trabalhar em visão próxima, a gente usa o filtro de luz azul. E aí o de longe, que é aquele que você usa habitualmente quando vai dirigir, quando vai passear, quando vai, enfim, se expor a outros ambientes, fazer um óculos com antirreflexo normal, fazer um óculos em que não filtre nenhuma frequência do espectro de luz para você poder receber e processar a luz de forma natural. Um dos meus papéis aqui é justamente tentar trazer esse conteúdo que é um pouco denso, falando de neurologia, de desenvolvimento infantil, falando de sistema visual, de habilidades visuais, de uma forma em que seja mais acessível, que seja mais palpável e que a gente possa ir combinando isso com a informação prévia que a gente tem. Porque a única forma da gente criar consciência, que a gente falava, é através da informação. Quanto mais informação, maior é o meu nível de consciência. Eu acho que eu vou terminar por aqui. Obrigada demais por dar essa abertura de falar sobre isso no meu canal que está começando. Obrigado a você pela oportunidade. Eu espero que as pessoas gostem do material que a gente produziu aqui, que a gente conversou. E se quiserem entrar em contato com a gente, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais do Instituto TEA, fazendo um pouquinho de propaganda agora, pode fazer. Acessar o site institutotea.com, institutothea.com, é onde a gente tem as informações sobre o nosso trabalho e a gente está aqui em Florianópolis à disposição para qualquer esclarecimento. E também tem as redes sociais. Tem Instituto TEA Tem tanto no Instagram, né? Quanto no Facebook, TEA, quanto no Facebook. É Instituto TEA, tudo. Eu boto sempre aqui, vocês vão ver, vão atrás, é muito bom, vale a pena se
se aprofundar um pouquinho mais, seja pra você, seja pra quem tem filhos. Eu acho que o que me incentivou muito foi toda a minha história e tal, mas foi, pô, olha aqui a oportunidade de dar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação pra um monte de amigo meu que tá tendo filho agora. Então, ó, galerinha que tá tudo grávido, eu tenho um filho de quase 2 anos, 1 a 2 anos, 0 a 2 anos, nada de tela. É isso aí. E a partir dos 6 meses a gente já pode saber como que o sistema visual está se desenvolvendo. Então, ó, que legal. o ideal é a gente poder acompanhar o desenvolvimento visual da criança a partir dos 6 meses. Se com 6 meses está tudo bem, está funcionando tudo direitinho, a avaliação é rápida, é 10, 15 minutinhos. Com 2 anos a gente faz uma nova avaliação, se está tudo bem com 4 e a partir dos 6 anos... Né? Exatamente. É prevenir, porque a gente já fez tanta mudança do mundo e o corpo não acompanhou ainda, porque tempo ao tempo, né? A pressa é inimiga de tudo, a Guitel já falou no último vídeo. Crianças a gente pode prevenir pelo menos, já que a gente já deu essa errada, né? Já deu ruim, a gente pode pelo menos prevenir. Eu li no Facebook de um amigo hoje, a pressa é inimiga do amor. A pressa me senti é inimiga culpado. do amor. Porque às vezes a gente tem pressa demais e acaba esquecendo que a pressa é inimiga do amor. Muito bom, muito bom. Obrigada, Imagina de verdade. Valeu. E até mais, até o próximo vídeo. E Vamos dar um tchau de novo que eu fui te dar a mão e você deu um beijinho na verdade. Você queria fazer mais formal? Não, obrigada. De nada, imagina. Pronto. Já tô ficando...